Olá a todos, estamos de volta, aula 5. Quero mostrar para vocês como que a gente faz algumas pequenas edições nas referências usando esse quadrinho aqui que ele chama de info. Toda vez que a gente clicar sobre qualquer uma das linhas, né, das referências individuais, vai sempre abrir esse quadro aqui como se fosse uma barrinha lateral, e ele dá maiores informações sobre a referência. Normalmente, a gente quando faz aquelas importações ou adições, já vem bastante coisa, já vem pelo menos as informações elementares, autor, ano, título, é bastante comum que isso já venha de alguma forma pré-preenchido. Mas às vezes é necessário dar uma editada, dar uma aprimorada ou incluir algumas informações adicionais, completar algumas informações. Por que é importante fazer isso? Isso é de extrema importância porque a maneira como isso vai aparecer depois, lá no final, quando a gente for entrar na fase de processar, de criar o documento, as referências bibliográficas propriamente naquele formato lá, BNT 6023, ou mesmo que vocês optem por usar algum estilo específico de formatação, mas o que está aqui vai ser exatamente um espelho. Então é por isso que é importante essas informações aqui estarem bem precisas, porque de outra maneira a formatação final das referências bibliográficas ou naquela citação no corpo do texto não vai ficar fora do padrão, tá? E aqui não é tão difícil fazer isso. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Tem uma maneira que é bem simples, simplificada, de fazer, que é o seguinte, ó, a gente fez aquelas inclusões nas últimas aulas, então tem aqui um volume de referências. Vamos escolher alguma qualquer aqui, ó, aleatoriamente, ó, essa daqui, Africa on the Moon. Quando eu clico sobre a linha, né, tô aqui nesse campo de quando eu consigo ver todas as minhas referências, vocês estão vendo aqui pela tabela, ele vai me abrir, tá vendo, como eu falei, esse quadrinho aqui, um pop-up, um info, tá? Primeira coisa que é importante vocês identificarem é o seguinte: isso aqui de fato é um artigo de periódico, é um journal article, porque ele dá essas opções aqui, ó. Quando eu clico sobre esse nome, ele me dá aqui todas as opções de tipos de documento, tá? Antigamente, na versão lá do desktop, haviam mais possibilidades, muito mais possibilidades de identificação do tipo de documento. O Zotero, vocês vão ver lá depois que tem bastante possibilidade também. Aqui no menu eles não são muitos, ó, são poucas, tá bem enxuto aqui. Mas pelo menos as principais estão bem apresentadas aqui, ó. Bio seria alguma coisa relativa à lei, algum tipo de legislação, livro, capítulo de livro, caso, talvez estudo de caso, programa, análise de conferência, artigo de enciclopédia, filme, alguma coisa aqui talvez relacionada a um depoimento, patente, relatórios. E aqui os principais artigos de periódico, os artigos de revista, essas revistas de grande circulação, por mais que tenham mais um caráter acadêmico, e artigos de revistas comuns, né, de grande circulação. Aí aqui transmissão de televisão, teses, ou entraria aqui teses e dissertações, páginas da web, e aqui esse não especificado, que talvez abrigue qualquer outra coisa que não se enquadre dentro desses tipos de documentos aqui. Normalmente, assim, dependendo do tipo de levantamento e dependendo do tipo de trabalho que vocês estejam fazendo, mas normalmente o grosso desses levantamentos bibliográficos e das referências acumuladas são de artigos de periódico, esse journal article. Nesse caso aqui, a gente precisa averiguar, depois a gente pode entrar no artigo, né, no arquivo propriamente, ou no site da revista onde o artigo está publicado, e avaliar. Mas se fosse necessário alterar, bastaria eu selecionar o tipo de documento ali. E quando eu clico de volta, eu posso editar isso continuamente até encontrar um tipo definitivo do documento que melhor se enquadra. Nesse caso aqui, eu estou assumindo que seja um artigo de periódico e vou selecionar, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que estar atentos, essa modificação aí do tipo de documento, tá? Aqui tem informações bem elementares, ó, título, autor, aqui é o título do artigo, tá? Aqui é o título do periódico, ali com a periodicidade, ali o fascículo, o volume, paginação. Aqui um campo de informações adicionais que eu posso incluir, talvez alguma coisinha ou outra. O abstract, esses tags aqui que é mais para um uso individual. Aqui na própria ferramenta a gente pode atribuir etiquetas ou algum tipo de identificador individual
para cada referência, a gente talvez, vamos ver isso, deixar para ver isso na outra aula, só para não confundir aqui com essa parte mais básica. Mas é possível atribuir esses identificadores individuais. Os arquivos, o arquivo, no caso, o PDF, né, associado a esse artigo, a URL e tudo mais. Aí, assim, já de antemão, tem um macete aqui que é o seguinte. Normalmente, quando a gente faz essas importações, como estou imaginando que foi esse caso aqui, a gente consegue pelo menos fazer a identificação do DOI, tá? Aí isso já vem aqui pré-preenchido. Quando tiver, então, essa numeração aqui, reparem que tá vendo a lupinha? Cliquem na lupinha, que aí o que ele faz? Ele faz uma varredura a partir do DOI e aí ele tenta incorporar elementos adicionais. Ele deu aqui, ó, os metadados atualizados, a partir do DOI. Eu não sei nem de que forma que eles fazem isso, porque eu fico pensando, bom, já que eles importaram automaticamente e absorveram ali um conjunto de dados que vem geralmente naqueles arquivos RIS ou nessas importações automáticas, por que eles já não deram essas informações completas? Não sei como é que isso funciona nos bastidores da ferramenta, mas de qualquer forma, normalmente quando você aperta na lupinha, ele inclui algumas informações adicionais. Então aqui, por exemplo, não tinha o ISSN, ele incluiu o ISSN, ele mudou a URL, tá? Então assim, pouca coisa, mas já me deu aqui algumas informações adicionais. Vou clicar nessa URL, que aí eu vou entrar lá no arquivo do artigo, ó. Ele está me dando o artigo, é um link para o PDF do artigo original. Eu vou salvar e aí talvez fique mais fácil a gente completar as informações, tá? A partir do próprio artigo. Então aqui, ó, por exemplo, autor John Harris, o abstract, então de repente seria, eu acho que não tem o abstract lá, pode copiar aqui o abstract, vamos jogar lá aqui, ó, tá vendo? Eu posso, eu só clico, né, sobre o campo e estou fazendo bem um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Depois eu posso editar aqui, ó, que também nessa formatação não ficou bacana, eu posso fazer aqui na mão mesmo, tá? Só para as linhas não ficarem aqui tão espaçadas. O ideal é vocês tentarem completar e deixar isso o mais perfeito possível, que eu falei, para depois não ter problema lá na frente. O abstract nem é tão crucial para a formatação, porque ele não entra, né, naquele snippetzinho lá da BNT 6023, mas é bom para a gente depois, precisando confirmar ou visualizar ali uma prévia do conteúdo, isso já facilita. O Mendeley também, eu não gosto muito dessa formatação aqui de autor, porque ele tem esse padrão aqui, ó, que ele bota só o último nome e uma inicial do primeiro nome, tá? Deixa eu voltar aqui porque aqui, por exemplo, ó, no Africa Moon, deixa eu ver aqui. Tá vendo? O nome do autor é Harris John, exatamente como está aqui no documento, né, no PDF, ó, John Harris. Mas eu não consigo fazer essa edição aqui, ó. Quer ver? Ele já está completa, mas aí quando eu dou o Enter, o Mendeley suprime essa informação. Eu acho isso meio ruim, assim. Não sei se depois eles devem corrigir isso com uma demanda da comunidade, mas esse é o padrão aqui de como ele apresenta, tá, os autores. Quando for gerar referência, provavelmente a partir do estilo que você decidir, vai aparecer o nome completo aqui. Se tivesse mais de um autor, aí tá vendo aqui, ó, entre autor em linhas separadas, aí é só dar um Enter, você cria uma linha nova, aí você vai ter um padrão aqui, ó, último nome, Barros, vírgula Moreno. E posso clicar aqui fora, aí ele já incorpora aqui um segundo autor. Aqui no título tem esses anglicanismos aqui, tipo, normalmente às vezes vem tudo em caixa alta, aí tem situações de todas as palavras com as capitais, letras maiúsculas. Eu não gosto muito disso, mas se você tentar botar no mais próximo do aportuguesado, seria alguma coisa assim, exceto em caso de nomes próprios ou de regiões, né, alguma coisa assim. Mas essas correções aí vocês precisam avaliar o que é necessário fazer ou não e fatalmente fazer aqui manualmente. No Zotero tem uma forma de fazer isso automática, essa conversão do caixa alta, caixa baixa. No Mendeley não tem, tá? Tem que fazer tudo na unha mesmo.
Aqui o título da revista, aparentemente está tudo ok, tá bem, as informações estão bem preenchidas. Informação adicional, tem aqui eu poderia colocar o fascículo, o mês e o dia, mas acho que essa informação talvez seja desnecessária, pelo menos aqui. O arquivo, aí é engraçado, né? Porque aqui, ó, eu baixei esse arquivo no meu computador, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o upload, tá aqui. Você lembra do caminho que eu percorri? Ó, ele me deu, quando eu fiz a lupinha do DOI, ele atualizou o URL e me deu esse endereço. Eu cliquei nesse endereço, abri no browser, baixei o arquivo, porque o endereço é o arquivo, direto por link para o arquivo PDF, baixei no meu computador e agora aqui, como eu tenho o arquivo, eu vou fazer o upload dele, que é esse daqui. Então assim, eu tinha uma referência que era só os metadados, agora eu vou ter referência com o PDF associado. Tá? Aí assim, aí tá vendo, ele já apareceu aqui. E além disso, aí como eu tenho agora o PDF, ele me dá esse botão aqui de read, que eu posso ler o documento aqui, ó, no próprio aplicativo. Isso funciona tanto na versão desktop, né, instalação, como na versão cloud, tá? Que aí ele fez a sincronia aqui, ó. Aí esse arquivo eu consigo visualizar também no cloud. Então assim, é que eu falei, ele fez tudo meio que de maneira automática, tá? Eu não precisei fazer grande esforço para conseguir atualizar ali os campos, né, alguns pequenos campos e descobrir o arquivo. Foi tudo meio que semi-automático. Se eu fechar aqui, ele volta para todas as referências, tá? Então vamos pegar um outro aqui qualquer aqui, ó. Tô pegando bem aleatório, tá? Aleatoriamente. Deixa eu pegar aqui. Radical Teacher. Afrofuturismo, raça, esse aqui. Aí aquela mesma coisa, ó. O tipo de documento, vocês podem editar, o título do artigo, os autores, aparentemente já tá com bastante informação. As básicas aqui, ó, ó, não veio o nome dos autores completos. Se eu conseguir o nome completo aqui, o primeiro nome, eu preencho, tá? Mas vamos tentar aqui. Aí aquela coisa, sempre que tiver a lupinha, eu gosto de clicar na lupinha, porque aí vamos ver se ele complementa aqui automaticamente, ó. Ele faz sozinho, tá? Ó, ele já me deu o ISBN, mudou aqui o link, me deu um abstract, mas tá... quando tem esse SPEI aqui, são códigos que vêm às vezes errados. Eu preciso editar isso daqui, esse abstract não tá bom. Tá vendo? Ele preencheu, ele completou o nome dos autores aqui, ó, que tava faltando. Então assim, melhorou um pouquinho, tá um pouquinho a mais. O que eu acho legal aqui? Eu preciso do PDF, né? Gostaria de ter o PDF. Aí vamos ver aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, Get PDF, ele tá me dizendo aqui, ó, que um PDF foi encontrado, tá? Ele tá fazendo tudo sozinho, tá automático. Tá, aí ele, ó, tá processando aí o arquivo, ó. Então aqui, ó, baixou o PDF. Sincronizou, então o PDF tá aqui, na íntegra. Normalmente quando são esses artigos de acesso livre, de base de dados periódicos de livre acesso, aí ele faz, igual o Google Acadêmico faz, ele sempre dá aquele link lá, o PDF está disponível, aí fica mais fácil de baixar. Outros artigos que são de bases fechadas, ele não vai conseguir com tanta facilidade não. Mas aí existe sempre aquela possibilidade de repente ele não vai conseguir o arquivo PDF, mas eu tenho acesso às bases de dados via Portal Capes, via UFRJ, eu posso entrar lá, baixar, depois fazer aquele processo de, se eu tenho o PDF no meu computador, eu faço o upload do arquivo depois, tá? Vou fechar aqui. Então, é isso. Vamos pegar só mais um exemplo aqui. Então assim, essa parte é bem simplificada, tá? Eu só queria mostrar para vocês como que é possível editar esses campos aqui. Aqui ele já veio até veio com PMID, o SSN, o abstract parece que tá bem completo, aqui o nome dos autores, tá? Ele não me deu aqui, ó, aquela coisa do adicionar o PDF, então porque ele já talvez identificou que eu não tenho acesso, mas mesmo assim eu sempre gosto de, ó, vamos fazer a lupinha, clica na lupinha do DOI, porque às vezes, ó, aí pelo menos ele me dá o link ele não me deu o link do PDF, mas ele botou o link da Springer, aí eu vou abrir a Springer e lá eu vou tentar ver se eu tenho acesso via Portal Capes. Eu não tô logado aqui não tô logado lá no café não, tá? Da intranet da FRJ, mas se eu tivesse, provavelmente eu já teria como baixar esse arquivo aqui, esse artigo. Eu baixo o PDF no meu computador, depois eu volto aqui, como eu fiz com esse exemplo, volto lá e faço o upload.
Aqui, ó, atualizo o arquivo aqui, tá? Vamos ver na lupinha do PMID. Aí ele só alterou aqui alguns, não, ocorreu um erro. Tá, não sei exatamente o que é isso, mas ele não mudou nada, não acrescentou nada, tá? O que mais? Deixa eu ver se tem algum aqui que esteja bem completo. A gente pegou, lembra que a gente pegou um do Web Importer, do plugin, que era alguma coisa do pão lá, o preço do pão. Vamos ver se... E aí, como é uma página web, tá vendo? Ele não vem muita informação. Aí, nesse caso, aí é diferente, porque ele não vai ter um DOI aqui para eu identificar, mas eu tenho as informações do link, eu posso abrir o link e tentar ali destrinchar um pouco os informes. De repente, será que eu preciso colocar o nome do jornalista? Vai ficar a critério dos padrões aí de vocês. Aqui, essas informações também, ó. Pão francês sobe quase em 12 meses, segundo o IBGE. Essa seria o título. O jornal hoje, que seria talvez a publicação, não sei se o correto seria esse, mas pelo menos aqui eu consigo fazer um pouquinho melhor esse ajuste. Aqui ele já me deu como uma página web, porque como eu fiz a importação, né, pelo Web Importer, ele está assumindo que é uma página web. Se eu tivesse também, digamos que eu salvei as páginas como ou HTML, sei lá, ou um PDF. Às vezes tem aqueles plugins aqui, você exporta a página, imprime a página como PDF, aí eu posso depois fazer incluir ela aqui como arquivo PDF, tá? Se for necessário, dependendo do tipo de pesquisa que vocês estão fazendo, é possível fazer, tá? Aí vocês podem incluir aqui informação. Não entra um resumo, né? A web na página web, tá vendo? Cada tipo de documento ele vai ter campos específicos. Nesse tipo de documento, não aparece um campo lá, abstract. Mas eu poderia colocar aqui como informação adicional, talvez, não sei, forçar uma barra ali aqui na publicação. É difícil, né? Não dá tantas opções assim. Nos tags, vai de repente colocar vários tags para conseguir identificar. Mas é isso, assim, pelo menos um mínimo de correçãozinha aqui a gente consegue fazer. Esse campo aqui, Citation Key, isso aqui tá vendo, para quem usa BibTeX, pra gente não é muito efetivo não, seria só você criar uma identificação única também para fins de exportação, mas no nosso caso aqui, não acredito que 90% de nós aqui, dos alunos, não vão precisar usar isso não. Essa coisa aqui também do compartilhar, ela já vai estar sempre ticada. Que você compartilha anonimamente essa referência naquele catálogo no Mendeley. Esse catálogo Mendeley, aquele, ó, vou entrar na versão web, é aquela coisa de quando a gente entra no mendeley.com, tem aquele campo de busca também. Isso aqui que seria o catálogo que ele está chamando, é o catálogo Mendeley. Então aquela velha história lá que eu falei nisso. A gente está aqui aprimorando os dados, mas eles estão coletando esses dados. Então, assim, se de repente eles estão percebendo que a gente está aprimorando os dados e para eles são bons dados, bons elementos novos ou campos, ou tem um robô lá capaz de processar isso, eles vão entendendo isso e vão incorporando a biblioteca deles. Eles supostamente estão fazendo isso de maneira anônima, né? Até por uma segurança de dados aqui, mas eu não sei até que ponto isso é confiável. Mas vamos deixar rolar, tá? Eu acho que assim, basicamente era isso que eu queria mostrar. Tô indo bem etapa por etapa. Na próxima aula a gente vê um pouco de como é que funciona o campo de busca, esses filtros e até essa identificação aqui dessas colunas das tabelas, tá? Façam um teste então, um exercício de, a partir das referências que vocês já têm aí como exemplo, tentar aprimorar o máximo que der de uma referência que esteja com campos não perfeitamente preenchidos. Aqui, ó, tá vendo? Não apareceu o ano. Como é que eu faço para descobrir o ano? Aí são exercícios de caça ao rato, né? Tentar achar... aqui, ó, tá vendo? Esse é um exemplo talvez até legal. Não apareceu nenhum link, não apareceu nada aqui que eu consiga... ir a fundo, pelo menos diretamente a partir do Mendeley. Mas como eu tenho o título do artigo, é aquela história. O que eu faria? Eu jogo posso ir no Google Acadêmico. Vamos lá, no Escola. Aí vamos ver o que aparece. Eu podia ter jogado no próprio Google. Eu não sei se esse é um artigo em português ou em inglês, porque tem as duas línguas. Vamos tentar só em português.
Tá vendo? Essa texto, apareceu alguma coisa aqui. Revista, já tá melhorando. Revista do programa de pós-graduação de, sei lá, alguma coisa visual EBA 2019, artes e ensaios. Então deve ser, o título deve ser esse mesmo em português, e aqui em inglês deve ser a tradução que aparece junto com abstract. Tá, então aqui, ó, tá vendo? Eu tô fazendo uma pesquisa aberta no próprio Google para ver se eu consigo identificar. Então aqui, ó, é isso aqui, ó, cheguei nisso daqui. Então eu tenho, tá vendo? Eu já tenho, ó, tenho o nome da revista, eu tenho o fascículo, o ano, aqui o autor, nome completo. Aí agora eu posso voltar lá e aprimorar isso aqui, ó. O nome da Laura tá completo. É melhor deixar o nome só em português, porque esse é um artigo em português. Não tem o abstract, mas eu consigo pegar aqui, ó, resumo, aí eu copio, vou jogar aqui. Então, tá vendo? Já dá para ir pelo menos aprimorando um pouquinho melhor. Aqui tem um PDF, aí se eu quiser, o que eu vou fazer? Eu faço o download do PDF. Tá vendo? Vou baixar o arquivo e aí eu faço depois o upload dele lá de volta aqui. Files. Ó, acabei de baixar esse arquivo. Aí ele vai fazer o upload. E aí fica melhor. Lá na frente vocês vão entender por que é mais fácil aqui. Porque olha só, quando eu tiver um artigo associado, já fiz o upload do PDF. Aí eu venho aqui ler. E aí ele abre. Eu não preciso abrir, por exemplo, o Acrobat lá, o Adobe Acrobat. O arquivo de leitura já está aqui. Futuramente, lá em outras aulas, a gente vai ver como é que funciona o sistema de highlights aqui, de grifos, né? Anotações. Eu consigo fazer isso tudo direto nesse próprio leitor aqui acoplado, é tudo dentro do Mendeley. Eu não preciso, por exemplo, sair e ir para o Adobe, para o Acrobat, tá? Isso vai ser importante. Assim, esse é um elemento importante de ter os PDFs associados direto ao Mendeley. Aqui, ó, a gente vai ver isso adiante também. Toda vez que tiver esse íconezinho é porque eu tenho os artigos associados, ó. Quando eu não tiver, ele não vai aparecer. Ó, não apareceu nada. Então eu tenho aqui uma quantidade que eu já tenho o arquivo. Então qualquer um desses que tem esse ícone, se eu clicar, ele me dá a possibilidade de ler o arquivo direto no próprio Mendeley. O artigo PDF na íntegra, tá? Então assim, isso vai ser importante pra gente lá no futuro, mais à frente, tá? Mas só fiquem já atentos a isso daí. Para voltar lá para a página, sempre que abrir isso aqui, pode fechar aqui ou aqui, ó. E aí ele volta sempre para essa base inicial aqui de todas as referências, ó. Beleza? Vamos, ó, esse aqui tá bem tosquinho. Manifesto elemento de formação. Tem um artigo, também deve ser um PDF, mas não tem metadados, não tem quase nada. Então vamos ver o que é isso aqui. Tá vendo? Possivelmente uma digitalização não muito boa, mas tem, ó, manifesto, elemento, formação, não tem um autor, talvez seja alguma anotação de aula, entende? Então, assim, a gente tem que ser o mais criterioso a partir disso daqui e ao fazer as alterações necessárias. Correção até do português quando for o caso. Aqui eu também não sei quem é o autor, enfim, daí um pouco. Eu posso fazer aquele esquema, posso copiar isso daqui, jogar no Google, tentar fazer ali uma busca, né, uma caça ao rato para ver se eu consigo descobrir quem é o autor. Até aqui, ó, Luiz Sérgio Coelho Sampaio, tem a data, já vou melhorando, tá? Autor, ó, sempre o último nome, ele dá o padrão, último nome, Sampaio, Luiz Sérgio Coelho. Depois ele faz essa forma contracta aqui, mas no final, quando a gente escolher o tipo de estilo, vai aparecer correto a autoria. Tá, então beleza. Façam aí uns exercícios aí desse, um trabalhinho de casa aí, tentem editar esses campos do info aqui, né? Esse quadrinho info. Vejam aí o que vocês conseguem fazer. Parte de tags a gente vai ver na próxima aula. Valeu, tchau, tchau, um abraço.